你们可以称呼我愚者。 Yogi Surissima! Vamos a mais 2 capítulos de Lord of Mysteries. Vamos aqui ler o capítulo 23 e o capítulo 24, trazido aqui pelos manos Thiago Saito e também pelo Director, né? A gente tem algumas questões bem interessantes. Minha planilha aqui no Obsidian já foi atualizada. Vai ser legal a gente comentar os últimos 10 capítulos quando a gente chegar no capítulo 30. Eu conto com vocês, conto com a ajuda de vocês para continuar trazendo os conteúdos de Lord of Mysteries, com agora horário novo, todo dia, quase todo dia, 19h30, a gente 19 horas a gente tá produzindo os novos capítulos de Lord of Mysteries, e como eu conto com o valeu de vocês para continuar trazendo aqui os conteúdos. Então o Director e também o Thiago acabou ajudando aqui trazer os conteúdos. Então bora lá pra gente ler o capítulo 23 e o capítulo 24 mais uma vez. Lord of Mysteries, capítulo 23, arma secundária. Enquanto caminhava pela rua Zoutland e respirava a brisa quente e úmida, Clan de repente percebeu algo. Ele só tinha 3 centavos de troco. Se voltasse para a rua Cruz de Ferro de carruagem pública, custaria 4 centavos. Se entregasse uma nota de 1 libra de ouro, seria como usar uma nota de $100 para comprar uma garrafa de água mineral barata na terra. Não havia nada de errado com isso, mas era muito estranho de se fazer. Caraca. O Fish realmente é um cara muito vivido, mano, porque nenhuma experiência é individual. Quem nunca passou por isso? Você vai lá, de repente você tá com uma nota de 50, uma nota de 25 e você vai comprar uma garrafa d'água. Caramba, é realmente nenhuma. Não, e no ônibus? Quando você tem uma nota de 20, uma nota de 50, você quer pagar o ônibus. Caramba, deu uma experiência realmente individual, cara. Devo usar 3 centavos para percorrer 3 quilômetros e caminhar o resto da jornada? Clan enfiou a mão no bolso enquanto diminuía o passo, considerando outras soluções. Isso não vai servir. Logo, ele rejeitou a ideia. Ele levaria um bom tempo para correr a jornada restante. Considerando que ele carregava 12 libras, uma enorme fortuna não era seguro. Ele tem razão. Além disso, Clan não trouxe o revólver com ele de propósito, com medo que os falcões noturnos o confiscassem. Se ele encontrasse o perigo que instigou a morte de Welsh, não teria como lutar. Devo trocar as notas em um banco próximo? De jeito nenhum. Há uma taxa de processamento de 0,5%. É muito cara. É caro pra caramba, hein? Clan balançou a cabeça em silêncio. Apenas o pensamento das taxas envolvidas doía o seu coração. Quem paga imposto sabe muito bem, né? Tendo descartado uma solução após a outra, os olhos de Clan brilharam de repente ao ver uma loja de roupas à sua frente. Isso mesmo. O curso de ação normal não seria comprar algo com um preço adequado para obter algum troco? Um terno formal, camisa, colete, calça, botas de couro e uma bengala estavam dentro do orçamento. Eles tinham que ser comprados mais cedo ou mais tarde. Terei muitos problemas na hora de ajustar as roupas. Além disso, Benson sabe mais sobre isso do que eu e é melhor na barganha. Só devo pensar nisso depois que ele voltar. Então devo comprar uma bengala. Isso mesmo. Como diz o ditado, uma bengala é a melhor escolha de defesa de um cavaleiro. É tão boa quanto um pé de cabra. Uma arma em uma mão e uma bengala na outra. É o estilo de combate de uma pessoa civilizada. Depois de bater por dentro, Clan se decidiu. Ele se virou e entrou na loja Roupas e Chapéu Wilker. O layout da loja de roupas lembrava as da terra. A parede esquerda estava cheia de fileiras de trajes formais. As fileiras do meio estavam preenchidas com coisas como camisas, calças, coletes, gravatas, borboleta. À direita havia sapatos e botas de couro colocados dentro do armário de vidro. Senhor, posso ajudá-lo? Um vendedor vestido com uma camisa branca e colete vermelho se aproximou e perguntou de forma educada. No reino Loen, cavaleiros ricos e poderosos de alto nível gostavam de usar ternos pretos compostos por camisas brancas combinadas com coletes e calças pretas. Suas cores eram relativamente monótonas. Então eles exigiam que seus criados, vendedores e atendentes se vestissem de forma mais brilhante e colorida.
vida, a fim de se distinguirem de seus mestres. Caramba! Em contraste, as damas e as senhoras usavam os vestidos de todos os tipos em modas glamourosas. Como tal, as criadas usavam preto e branco. Clan pensou por um momento antes de responder a pergunta ao vendedor. Uma bengala que seja mais pesada e dura, o tipo que pode quebrar o crânio dos outros. O vendedor de colete vermelho avaliou Clan furtivamente antes de conduzi-lo para dentro da loja. Ele então apontou para uma fileira de bengalas no canto. Aquela bengala incrustada de ouro é feita de madeira Ironheart. É muito pesada e dura e custa 11 soles e 7 centavos. Você quer testar? 11 soles e 7 centavos? Por que você não vai roubar um banco? Grande coisa a incrustação de ouro. Clan ficou chocado com o preço. Com uma expressão imperturbável, ele assentiu com gentileza. Pelo menos era o que ele achava, né? Que era uma expressão imperturbável. Tudo bem. O vendedor pegou a bengala de madeira Ironheart e a entregou a Clan com cuidado, parecendo estar com medo que Clan deixasse a mercadoria cair e quebrasse-a. Clan pegou a bengala e achou-a pesada. Ele tentou movê-la e descobriu que não conseguia como queria. É muito pesada. Clan balançou a cabeça aliviado. Isso não é uma desculpa. O vendedor pegou a bengala de volta e apontou para as outras 3 bengalas. Esta é feita de madeira de nogueira, criada pelo mais famoso artesão de bengalas de Tinger, o Sr. Hayes. Custa 10 soles e 3 centavos. Esta é feita de madeira de ébano e incrustado com prata. É dura como ferro, custando 7 soles e 6 centavos. Essa é feita do núcleo de uma árvore bole branca e também incrustado com prata, custando 7 soles e 10 centavos. Acho que ele vai levar essa terceira. Clan experimentou cada uma delas e achou que tinha um peso adequado. Ele então bateu nelas com os dedos para entender sua dureza. Por fim, escolheu a mais barata. Vou pegar aquela feita de madeira de ébano. Clan apontou para a bengala com incrustação de prata que o vendedor segurava. Sem problema, senhor. Por favor, siga-me para prosseguir com o pagamento. No futuro, se essa bengala estiver arranhada ou manchada, você pode trazê-la para nós para reparo gratuito. O vendedor conduziu Clan ao balcão. Clan aproveitou a oportunidade para soltar as 4 notas de libra de ouro do seu aperto e removeu as 2 com denominações menores. Bom dia, senhor. Serão 7 soles e 6 centavos. O caixa atrás do balcão cumprimentou com um sorriso. Clan planejava manter sua imagem de cavalheiro, mas quando estendeu a mão com a nota de 1 libra de ouro, não pôde deixar de perguntar: posso conseguir um desconto? Senhor, o que temos é tudo feito à mão, então nossos custos são muito altos. O vendedor ao lado dele respondeu: como nosso chefe não está aqui, não podemos baixar os preços. O caixa atrás do balcão acrescentou: senhor, desculpe por isso. Tudo bem. Clan entregou a nota e recebeu a bengala preta incrustada de prata. Faz sentido ele pedir ali o desconto, né? Enquanto esperava o troco, enquanto ele esperava que o troco fosse dado, ele deu alguns passos para trás e se distanciou deles. Em seguida, girou a bengala como um teste. Oxi, oxi, oxi. O vento soou forte quando a bengala cortou o ar. Clan assentiu com satisfação. Ele olhou para a frente mais uma vez, preparado para ver as notas e moedas, mas ficou chocado ao ver o vendedor de colete vermelho se afastando. O caixa atrás do balcão havia se retraído em um canto inclinado perto de uma espingarda de cano duplo pendurado na parede. O reino Lowen tinha uma política semi-regulamentada sobre armas de fogo. Para possuir uma arma de fogo, era necessário solicitar um certificado de uso geral de armas ou uma licença de caçador. Independente do tipo, ainda não se poderia estar em posse de armas de fogo militares restritas, como armas de repetição, armas de pressão a vapor ou metralhadoras de 6 canos. Um certificado de uso de arma para todos os fins poderia ser usado para comprar ou armazenar qualquer tipo de arma de fogo civil, mas obter o certificado era muito difícil. Mesmo os comerciantes de posição substancial poderiam não conseguir. A licença de caçador ela era relativamente fácil de obter. Mesmo os agricultores nos subúrbios poderiam receber a aprovação. No entanto, a licença limitava-se a armas de caça com números restritos. Pessoas com bens consideráveis tendiam a solicitar uma para usá-la para autodefesa em situações de emergência, como agora. Clan olhou para os 2 vendedores cautelosos enquanto os cantos de sua boca se contraíam. Ele deu uma risada forçada e disse: nada mal, essa bengala é perfeita para balanço. Estou muito satisfeito. Percebendo que Clan não tinha intenção de agredi-los, o
caixa atrás do balcão relaxou. Ele entregou as notas e moedas que havia retirado com as duas mãos. Glenn deu uma olhada no que recebeu e viu 2 notas de 5 soles, 2 notas de 1 sole, uma moeda de 5 centavos e uma moeda de 1 centavo. Ele não pôde deixar de assentir por dentro. Após uma pausa de 2 segundos, ele ignorou a maneira como os vendedores o olhavam e desdobrou as 4 notas em direção à luz para garantir que as marcas d'água anti-falsificação estavam presentes. Glenn guardou as notas e moedas quando terminou. Com a bengala na mão, tirou o chapéu e saiu da roupas e chapéus Wilker. Ele extravagamente gastou 6 centavos pegando uma carruagem de curta distância sem trilhos antes de fazer a transferência uma vez e chegar em casa são e salvo. Depois de fechar a porta, contou 3 vezes as 11 libras e 12 soles antes de colocá-los na gaveta da escrivania. Ele então encontrou o revólver de bronze com cabo de madeira. Click, clang. 5 balas de latão caíram sobre a mesa quando Glenn inseriu as balas prateadas antidemônios que tinham padrões complicados e o emblema sagrado das trevas no cilindro do revólver. Como antes, ele inseriu apenas 5 balas e deixou um espaço vazio para evitar um tiro acidental. As balas restantes foram colocadas junto com as 5 balas comuns em uma pequena caixa de ferro. Pá! Glenn encaixou o cilindro no lugar, dando-lhe uma sensação de segurança. Ele enfiou o revólver com entusiasmo no coldre em sua axila e o prendeu com segurança. Então praticou desafivelar e sacar a arma repetidas vezes. Ele descansava sempre que seus braços doíam. Isso continuou até o pôr do sol, quando ouviu os sons dos inquilinos caminhando pelo corredor do lado de fora. Phil, Glenn soltou um hálito fétido antes de guardar o revólver no coldre sobre o braço. Só então ele tirou seu terno formal e colete. Ele vestiu seu habitual casaco amarelo acastanhado e balançou os braços para relaxar. Tap, tap, tap. Ele ouviu o passo se aproximando, seguido pelo som de uma chave sendo inserida. Melissa, com seu cabelo macio e preto, entrou. Seu nariz se contorceu um pouco enquanto ela olhava para o fogão apagado. O brilho em seus olhos diminuiu um pouco. Glenn, vou esquentar as sobras de ontem à noite. Benson provavelmente estará em casa amanhã. Melissa se virou para olhar para o irmão. Glenn estava com as mãos no bolso enquanto se apoiava na beirada da mesa. Ele sorriu e disse: "Não, vamos comer fora." "Comer fora?" Melissa questionou surpresa. "Que tal o restaurante Coroa de Prata na rua Daffodil? Ouvi dizer que serve uma comida deliciosa", sugeriu Glenn. Mas Melissa ainda estava confusa. Glenn sorriu e disse: "Para comemorar meu novo emprego." "Você encontrou um emprego?" A voz de Melissa aumentou sem saber. Mas a entrevista da Universidade de Tinger não é amanhã? É outro trabalho." Glenn deu um leve sorriso antes de pegar as notas empilhadas na gaveta. "Eles até me deram um adiantamento de 4 semanas de salário." Melissa olhou para as notas de libras de ouro e soles enquanto arregalava os olhos. "Deusa, você, eles... Que trabalho você conseguiu?" "Isso." A expressão de Glenn congelou enquanto ele deliberava sobre suas palavras. "Uma empresa de segurança cuja missão é buscar, coletar e proteger relíquias antigas. Eles precisam de um consultor profissional. É um contrato de 5 anos em que ganho 3 libras por semana." "Você estava preocupado com isso ontem à noite?" perguntou Melissa depois de um momento de silêncio. Glenn assentiu. "Sim, embora ser acadêmico na Universidade de Tinger seja respeitável, prefiro este trabalho." "Bem, também não é ruim." Melissa deu um sorriso encorajador. Ela perguntou meio desconfiada e meio curiosa: "Por que eles dariam a você um adiantamento de 4 semanas inteiras?" "É porque precisamos nos mudar. Precisamos de um lugar com mais quartos e um banheiro que seja nosso", respondeu Glenn enquanto sorria e dava de ombros. Ele sentiu que seu sorriso era impecável, faltando apenas a palavra surpresa. Melissa ficou atordoada por um momento antes de falar de repente em confusão. "Glenn, estamos vivendo muito bem agora. Minhas queixas ocasionais de não ter um banheiro pessoal são apenas um hábito. Você se lembra de Jenny? Ela morava ao lado de nós, mas desde que seu pai se machucou e perdeu o emprego, eles não tiveram escolha a não ser se mudar para a rua inferior. A família de 5 acabou ficando em um quarto, com 3 deles dormindo em um beliche e 2 dormindo no chão. Eles até desejam alugar o espaço vazio restante para alguém. Comparado a eles, somos muito sortudos mesmo. Não desperdice seu salário com isso. Além disso, eu adoro a padaria da senhora Smirin. Mana,
porque sua reação é completamente diferente do que eu imaginava. A expressão de Clan ficou vazia quando ele ouviu sua irmã. Faz sentido, né, o questionamento ali da Melissa. Eles sempre foram pobres, né? Eles sempre foram pobres e não sabem o que é viver ali numa questão um pouquinho mais confortável, né? Viver numa casa decente que você possa ter até mesmo o seu próprio banheiro, né? A questão de luxo ali na época era você ter seu próprio banheiro, porque pelo que parece, eles viviam quase como se fosse numa pensão, né? E que o banheiro é compartilhado por muitas pessoas. Não tem problema você ter um banheiro na sua casa que você vai compartilhar com seus irmãos, compartilhar ali com a sua mãe, com o seu pai. Isso aí é o mais comum, é o padrão. Agora, pelo que eu entendi, a questão do Benson, da Melissa e também do Clan é que eles compartilhavam ali o banheiro com todos os inquilinos do prédio, né? O que é algo assim que a gente observa, tipo, se não for num Airbnb, somente numa pensão mesmo. Então o Clan tá querendo meio que, tipo assim, colocar um novo tipo de pensamento, um novo tipo de visão na mente da sua irmã. E é interessante, né, ver essa perspectiva de fazer com que ela sonhe mais, né, que ela tenha mais visões, né. Vamos lá para o capítulo 24 então. Lord of Mysteries, capítulo 24. Mão de vaca. O céu lá fora foi aos poucos tingido de dourado enquanto Clan olhava nos olhos de Melissa. Ele ficou sem palavras por um momento, nenhuma das frases que preparou poderia ser usada. Ele tossiu levemente 2 vezes enquanto tentava pensar algo logo. Melissa, isso não é um desperdício de salário. No futuro, meus colegas, assim como os colegas de Benson, podem nos visitar. Vamos hospedá-los em tal lugar. Quando Benson e eu casarmos e tivermos esposas, ainda vamos dormir em beliches? Nenhum de vocês tem uma noiva ainda, certo? Podemos esperar um pouco e economizar mais enquanto isso, respondeu Melissa de forma lógica e concisa. Não, Melissa, isso é uma regra da sociedade. Glenn ficou perplexo e só podia contar com princípios nobres. Já que estou ganhando 3 libras por semana, devo parecer que estou ganhando 3 libras por semana. Para ser honesto, tendo alugado um apartamento antes com outras pessoas, Zone Mingri não era estranho às suas atuais condições de vida como Clan. Ele estava muito acostumado com isso, mas era por causa de sua experiência passada que sabia o quão inconveniente aquele ambiente era para uma garota. Além disso, seu objetivo era se tornar um Beyonder e estudar o misticismo para encontrar um caminho de volta. No futuro, ele realizaria alguns rituais mágicos em casa. Ter muitas pessoas no prédio de apartamentos tornava incidentes mais propensos a acontecer. Isso aqui é importante, né? Porque se ele vai fazer ali os rituais, vai continuar fazendo as suas visões ali do mundo dos Beyonders, ele precisa ter algo mais particular, ele precisa estar num ambiente mais particular. Glenn viu que Melissa estava prestes a continuar discutindo e acrescentou com pressa. Não se preocupe, não pretendo comprar um bangalô, mas provavelmente uma casa geminada. Em essência, terá que ter um banheiro que podemos chamar de nosso. Além disso, também gosto do pão da senhora Smiri, dos biscoitos Tinger e dos bolos de limão. Podemos primeiro considerar lugares perto da rua Cruz de Ferro e da rua Daffodil. Melissa fez um beicinho com os lábios e ficou em silêncio por um momento antes de assentir lentamente. Além disso, também não estou com pressa de me mudar. Temos que esperar o retorno de Benson, disse Clan com uma risada. Não podemos deixá-lo chocado ao abrir a porta e não encontrar nada, certo? Imagine-o dizendo atônito. Onde estão minhas coisas? Onde estão os meus irmãos? Onde é minha casa? Esta é a minha casa? Eu cometi um erro? Deusa, me acorde se isso for um sonho. Por que minha casa foi embora depois de alguns dias de ausência? Sua imitação do tom de Benson fez Melissa rir de forma involuntária enquanto seus olhos se franziam e revelavam suas covinhas rasas. Não, o Sr. Frank com certeza estaria esperando na porta para que Benson entregasse as chaves do apartamento. Benson nem seria capaz de subir. A garota menosprezou o senhorio miserável. Na casa dos Moretti, todos gostavam de fazer o Sr. Frank de alvo de suas piadas para todos os assuntos triviais e importantes. Foi tudo graças a Benson que iniciou esta prática, certo? De jeito nenhum ele trocaria fechaduras para os próximos inquilinos. Claire repetiu com um sorriso e ele apontou para a porta e brincou. Senhorita Melissa, vamos ao restaurante Coroa de Prata para uma comemoração? Melissa suspirou com resignação e disse: Clan, sabe Selena, minha colega de classe e minha boa amiga? Selena, a imagem de uma garota com cabelos cor de vinho e olhos castanhos profundos surgiu na mente de Clan.
Seus pais eram crentes da deusa da noite eterna. Eles a batizaram com o nome de Santa Selena como uma bênção. E ela ainda não tinha 16 anos e era meio ano mais nova que Melissa. Ela era uma jovem feliz, alegre e extrovertida. Sim, Glenn assentiu em afirmação. Seu irmão mais velho, Chris, é advogado. Ele atualmente ganha cerca de 3 libras por semana também. A noiva dele trabalha meio período como escrivã, descreveu Melissa. Eles estão noivos há mais de 4 anos, para garantir uma vida decente e estável após o casamento. Eles ainda economizam dinheiro até hoje. Eles ainda não se casaram e planejam esperar pelo menos mais um ano. De acordo com Selena, existem muitas pessoas como o seu irmão. É comum que se casem depois de 28 anos. Você tem que fazer preparativos avançados e economizar. Não desperdice seu dinheiro. É apenas uma refeição em um restaurante. A necessidade de me dar um sermão, Glenn ficou sem saber se ria ou chorava. Após alguns segundos de reflexão, ele disse: Melissa, já estou ganhando 3 libras por semana e terei incrementos todos os anos. Não há necessidade de você se preocupar, mas precisamos economizar algum dinheiro em caso de emergências inesperadas. Por exemplo, e se essa empresa de segurança fechar de repente? Tenho uma colega cuja empresa do pai faliu. Ele teve que encontrar um trabalho temporário no cais e suas condições de vida tornaram-se terríveis instantaneamente. Ela não teve escolhas a não ser largar a escola, aconselhou Melissa com uma expressão séria. Glenn estendeu a mão para cobrir o rosto. E essa empresa de segurança? E o governo? Sim, ela tem algumas ligações com o governo. Não fechará facilmente. Mas nem o governo é... Melissa é fogo, cara. Após cada eleição, se o partido do poder mudar, muitas pessoas terão seus cargos cassados. Isso vira uma bagunça. Melissa retrucou de maneira inflexível. Irmã, você com certeza sabe muito. Glenn encontrou humor em sua exasperação enquanto balançava a cabeça. Tudo bem, então. Então eu vou fazer uma sopa com sobras de ontem. Compre um pouco de peixe frito, um pedaço de carne com pimenta preta, uma garrafinha de manteiga e um copo de cerveja de malte para mim. De qualquer forma, ainda deve haver alguma comemoração. Caramba, eu acredito, tipo assim, é importante, aqui vai o conselho do tio LP. É importante sim guardar dinheiro, galera. É extremamente importante guardar dinheiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sempre falo, LP, mas eu ganho um salário mínimo, tal, não tenho condições de guardar o dinheiro. Guarde o que der. Se der pra guardar 5 reais, guarde. Se der pra guardar 10, guarde. Se no próximo mês puder guardar 50, guarde. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o que vai acontecer, se o carro vai quebrar, se alguma coisa vai acontecer, se o PC vai estragar, se o videogame ali vai dar pau. A reserva de emergência, ela é pra isso, né? Seja na vida mais adulta, por exemplo, que a gente tem ali que o carro acabe quebrando, que um cano acabe estourando, que um cano acabe entupindo. Você tem que ter essa reserva de emergência, né? E isso acaba dando até um pouco mais de tranquilidade pra você. Por outro lado, nós temos que comemorar. Comemorações devem ser feitas em pequenas, médias e grandes conquistas. Caraca, tem que se comemorar toda a conquista que se tem, porque a vida já é difícil. A vida já é difícil. Então, se a gente não comemora nas coisas que nós conquistamos, imagina como que vai ser nas dificuldades, como é que isso vai realmente se situar. Então, eu entendo tanto ali a fala do Glenn, quanto também a fala da Melissa, mas tem que haver um equilíbrio, tem que ter a comemoração mesmo, tem que existir a comemoração, mas ao mesmo tempo tem que haver ali essa reserva de emergência. O que a Melissa tá falando faz sentido, só que a Melissa só tá preocupada ali com a questão emergencial, e o Glenn tá querendo usufruir de um momento de comemoração, um momento ali de paz, né? Um momento de tranquilidade. Eles estavam vivendo assim uma situação extremamente apertada, razoavelmente apertado, né? Porque o Benson ainda conseguia bancar ali tanto a vida do Glenn quanto também na Melissa, mas ela queria ali fazer mas ele queria, na verdade, o Glenn queria fazer algo melhor, né? Então, eu acho que tem uma questão bem interessante em cima disso, né? De como os dois podem agir através do equilíbrio. Eram itens comumente vendidos por vendedores ambulantes na rua Cruz de Ferro. Um pedaço de peixe frito custava 6 a 8 centavos. Um pedaço não tão grande de carne apimentada custava 5 centavos. Um copo de cerveja de malte custava 1 centavo.
e uma garrafa de manteiga com cerca de 100 gramas custava 4 centavos. Mas comprar comprar uma manteiga de 450 gramas custaria apenas 1 sole e 3 centavos. Glenn original era responsável pela compra de ingredientes durante as férias, então ele estava familiarizado com os preços. Glenn estimou sua mente que Melissa precisaria de cerca de 1 sole e 6 centavos, portanto ele tirou 2 notas de 1 sole. Tudo bem, Melissa não se opôs à proposta de Glenn. Ela largou a mochila com os materiais escolares e pegou as notas. Quando ele viu sua irmã tirando uma garrafinha para a manteiga e potes para outros ingredientes antes de caminhar rapidamente até a porta, Glenn pensou por um momento e gritou para ela: Melissa, use o dinheiro restante para comprar algumas frutas. Havia muitos vendedores ambulantes na rua Cruz de Ferro que compravam frutas de baixa qualidade ou prestes a vencer de outros lugares. Os moradores não ficavam indignados com isso porque os preços eram muito baixos. Eles podiam provar os sabores magníficos depois de remover as partes podres, então era um prazer barato. Com isso dito, Glenn deu alguns passos rápidos para frente e tirou as moedas de cobre restantes do bolso e enfiou na palma da mão de sua irmã. Os olhos castanhos de Melissa olharam perplexo para o irmão. Glenn deu 2 passos para trás e sorriu. Lembre-se de passar na senhora Smirren. Recompense-se com um pequeno bolo de limão. Recompense-se com um pequeno bolo de limão. A boca de Melissa se alargou quando ela piscou. Por fim, disse uma única palavra: ok. Ela logo se virou, abriu a porta e correu em direção à escada. Um rio cortava a terra com cedros e bordos na margem. O ar estava fresco, que era inebriante. Achei que a gente ia mudar de foco, né? Mas tá no Glenn ainda. Glenn, que estava ali para encerrar sua entrevista, trazia consigo seu revólver. Ele assegurou sua bengala e pagou 6 centavos pela carruagem pública. Em seguida, desceu por um caminho cimentado e se aproximou de um prédio de pedra de 3 andares sombreado por vegetação. Era o bloco administrativo da Universidade de Tinger. De fato, é digna de ser uma das maiores universidades do Reino Lowen. Por ser sua primeira vez aqui, Glenn suspirou enquanto caminhava. Em comparação com a Universidade de Tinger, a Universidade Coy, do outro lado do rio, só poderia ser descrita como pobre. 1, 2. As vozes se aproximaram aos poucos enquanto 2 barcos a remo subiam o rio Coy. Eles eram remados de forma ordenada e rítmica. Este era um esporte de remo popular entre todas as universidades do Reino Lowen. Com Glenn exigindo uma bolsa de estudos para financiar seus estudos universitários, ele, Welsh e outros ingressaram no clube de remo da Universidade Coy e eram muito bons nisso. Isso é a juventude. Glenn parou e olhou para longe antes de suspirar com melancolia. Essas paisagens não seriam mais vistas em outra semana, já que as aulas terminariam no verão. Enquanto seguia por uma estrada protegida por árvores, Glenn parou perto de um prédio de pedra de 3 andares. Ele entrou depois de se registrar com sucesso e encontrou o caminho para o escritório da pessoa que o atendeu da outra vez com facilidade. Toque, toque, toque. Ele bateu de leve na porta entreaberta. Entre. A voz de um homem soou lá dentro. Um instrutor de meia idade vestido com uma camisa branca e um smoking preto franziu a testa quando viu Glenn entrar. Falta mais 1 hora até a entrevista. Sr. Stone, você ainda se lembra de mim? Sou aluno do professor associado Senior Cohen, Glenn Moritz. Você já leu minha carta de recomendação antes? Glenn sorriu enquanto tirava o chapéu. Harvey Stone acariciou sua barba preta e perguntou intrigado: há algo errado? Não sou responsável pelas entrevistas. A situação é a seguinte: já encontrei um emprego, então não vou participar da entrevista hoje. Glenn deu sua razão para vir. Entendo. Quando Harvey Stone soube do motivo, ele se levantou e estendeu a mão direita. Parabéns, você é mesmo um rapaz educado. Informarei o professor e os professores associados sêniores. Glenn apertou a mão de Harvey e planejou conversar um pouco antes de se despedir quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Moritz, você arranjou outro emprego? Glenn virou-se e viu um ancião com cabelos prateados que deixavam uma impressão profunda em sua silhueta. Seus olhos azuis afundavam bastante em seu rosto e ele tinha poucas rugas. O homem parecia elegante em seu smoking preto. Boa tarde, mentor e Sr. Azik. Ele cumprimentou com pressa. Por que vocês dois estão aqui? O
ancião não era outro senão o professor associado sênior do departamento de história da Universidade Coy, que também era seu mentor, o Sr. Kent Cohen. Ao lado de Cohen estava um homem de meia idade com pele cor de bronze e constituição mediana. Ele não tinha pelos faciais e segurava um jornal na mão. Seu cabelo era preto e suas pupilas marrons. Seus traços faciais eram suaves, enquanto seus olhos revelavam uma sensação indescritível de cansaço, como se tivesse visto as vicissitudes da vida. Abaixo de sua orelha direita havia uma pinta preta que só podia ser vista se examinada com cuidado. Olha, é bem bizarro como o Fish, quando ele dá uma descrição muito grande do personagem, você pode perceber que esse personagem vai ser bem importante para a história. Ele o reconheceu pelo fato dele ser o professor do departamento de história da Universidade Coy, o Sr. Azik, que ajudava o clã original com frequência. Ele gostava de debater com seu mentor, o professor associado Sr. Cohen. Era comum que tivessem opiniões divergentes, mas mesmo assim eram melhores amigos. Caso contrário, eles não teriam gostado de se encontrar para uma conversa. Cohen assentiu e disse com um tom relaxado: Azik e eu estávamos aqui para participar de uma conferência acadêmica. Que tipo de trabalho você conseguiu? É uma empresa de segurança que busca, coleta e protege relíquias antigas. Eles precisavam de um consultor profissional e estão me pagando 3 libras por semana. Clan repetiu o que disse ontem à irmã. Em seguida, ele explicou: como você sabe, prefiro explorar a história em vez de explicá-la. Cohen assentiu levemente e disse: todo mundo tem suas próprias escolhas. Estou muito feliz por você ter se dado o trabalho de vir à Universidade de Tinger para informá-la, em vez de apenas não aparecer. Naquele momento, Azik interveio. Clan, você sabe o que aconteceu com Welsh e Naya? Li nos jornais que eles foram mortos por assaltantes. O incidente tornou-se um caso de assalto à mão armada? E por que já está nos jornais? Clan ficou surpreso enquanto ponderava suas palavras. Também não sei muitos detalhes. Welsh obteve um diário da família Antígonos do Império Solomão, da Quarta Época. Minha ajuda na interpretação foi solicitada. Eu os ajudei nos primeiros dias, mas depois me ocupei com a procura de emprego. A polícia chegou a me procurar há 2 dias. Ele divulgou de propósito assuntos sobre o Império Solomão e a família Antígonos, na esperança de obter alguma informação dos 2 professores de história. Da Quarta Época, Cohen murmurou com uma carranca. Os olhos bronzeados e cansados de Azik ficaram ali em branco antes dele inalar. Ele esfregou a têmpora com a mão esquerda que segurava o jornal e disse: Antígono, sua familiar. Mas por que não consigo me lembrar? Muito bom. Muito bom, Lord of Mysteries trazendo cenas sempre épicas, né? E como eu sempre falei pra vocês, toda vez que o Fish traz uma descrição muito detalhada de um personagem, tem caroço nesse angu, né? Tem caroço que já demarcava que esse personagem seria importante na trama, porque depois ele vai só pincelar algumas características, né? Tipo, a pinta atrás da orelha coçou, a pele bronzeada refletiu ali no sol, pra gente meio que tipo assim, marcar algumas características do personagem, porque ele vai ser importante na história. Vamos ver aqui, mais detalhes foram tirados da animação para nós, né? Foram tirados da animação para nós e que foram colocados nessa parte através dos próximos conteúdos de Lord of Mysteries. Conto com a ajuda de vocês no like, vocês se inscrevendo aqui no canal, compartilhando os nossos conteúdos ainda mais nos grupos aí do Discord, WhatsApp de Lord of Mysteries, no Telegram também, tem alguns grupos por lá. E é claro, você também pode se tornar membro do canal e mandar o seu valeu. Eu acho que eu esqueci de falar de um membro aqui do canal. Pera aí, eu acho que eu esqueci de falar de um membro que acabou se tornando um membro ontem. Deixa eu ver aqui, que é o Pedro Doens. Não, eu acho que é o Pedro Doens e tem mais um. O Pedro Doens e o Dijan Pereira. Pedro Doens e o Dijan Pereira também se tornaram membros aqui do canal. Então, galera, se tornem membros do canal do Geek Brasil. Estão ajudando aqui a trazer mais conteúdos de Lord of Mysteries através de se tornar membro do canal e mandar o seu valeu.